Muito bem, rapaziada. Como saber se você escolheu a profissão certa para você? No vídeo de hoje a gente vai falar como saber se a minha escolha profissional é autêntica ou se é apenas uma ilusão, algo que daqui a um tempo eu vou me arrepender. E para a gente conseguir responder essa questão, a gente vai passar por três tópicos. Primeiro deles, o erro que 95% das pessoas cometem. É muito simples. É só você olhar ao seu redor que você vai ver que a grande maioria das pessoas está infeliz no seu trabalho, está infeliz com a sua escolha profissional. E mesmo que tenha escolhido a sua profissão, ainda assim está insatisfeito. Então a gente vai entender o que se você não fizer, você já vai se diferenciar de 95%. O segundo ponto é como então, entendendo o errado, como então eu faço a escolha genuína daquilo que eu realmente quero seguir? Como é que eu faço uma escolha que seja verdadeira? Algo com que se eu apostar todas as minhas fichas, eu não vou correr riscos de me frustrar lá na frente. E para fechar, a gente vai solucionar essa treta entre os erros, como solucionar no sentido de acerto e uma atividade prática, para que você saia de fato com algo sólido, para que você possa aplicar já nas suas decisões, nas suas escolhas a partir desse vídeo. Fechado? Então vamos lá para o primeiro ponto, que é qual a intenção por detrás dessa sua escolha profissional? Provavelmente você tem alguns palpites de qual profissão, de qual carreira você quer seguir. Pense nas opções que você tem agora. Qual que é a intenção por detrás dessa escolha? E perceba o seguinte, se pergunte isso. Por que você quer o que você quer? Por que você quer tanto aquilo que você quer? E aí você começa a entender o seguinte, e é por isso que a grande maioria das pessoas, por falta de instrução, por a gente não ser orientado corretamente, a gente acaba caindo nessas ciladas. Perceba o seguinte, eu vou te fazer algumas perguntas e eu quero que você pense na forma como você está decidindo a sua escolha, na forma como você escolhe aquilo que você quer seguir profissionalmente. Você está escolhendo isso para se tornar importante? Por exemplo, eu vou fazer engenharia porque quando eu me formar e quando eu estiver atuando como engenheiro, eu vou me sentir alguém importante. Outro ponto. Se as tuas ações, né, digamos que você já está no mercado de trabalho, ou já está estudando ou executando aquilo que você faz, perceba o quanto as ações são carregadas de peso e cobrança. Se você tem medo de dedicar tempo e dinheiro e de não atingir o patamar que você deseja, ou seja, você está mais preocupado em atingir um certo nível de patamar do que em realmente se dedicar àquilo que você escolheu. Outro ponto para você observar: quando a gente escolhe algo que não é genuíno, a gente sempre vai ter uma necessidade psicológica de mais, dessa busca incansável pelo próximo momento, pelo depois, pelo alcançar. Então, identifique se aquilo que você cogita seguir ou que você já está seguindo, se você consegue encontrar satisfação e realização nesse momento, ou se você sempre precisa do próximo momento que nunca chega, que nunca vai chegar e que nunca chegará, para se sentir pleno e completo na sua profissão. Outro ponto. O que você realmente busca através do seu trabalho? É se completar? É se tornar alguém? Quando você se formar na faculdade, quando você for reconhecido, quando os outros te elogiarem pelo que você faz, aí sim você acredita que vai ter se tornado alguém na vida? Você quer deixar um legado, você quer fazer algo grande? Perceba como isso parece nobre, parece genuíno, mas lá no fundo você vai perceber que essas coisas grandiosas, né? Você quer deixar um legado não porque você é uma pessoa nobre. E eu digo isso por mim também, e é muito fácil a gente observar isso nas pessoas. Elas querem deixar um legado para não serem esquecidas.
elas querem deixar um legado porque elas querem ser vistas como pessoas importantes. E isso tudo, por mais ah, difícil que seja, talvez você entender isso hoje, é isso que afasta as pessoas de realmente alcançar a grandeza naquilo que elas fazem. Por quê? Não existe, não existem grandes coisas. As pequenas coisas são as grandes coisas. Ou seja, se há sofrimento, se há negatividade neste momento em relação à sua intenção profissional, a sua intenção provavelmente vai lhe frustrar. E quando eu coloco intenção, é bem amplo, é no sentido daquilo que você escolhe como carreira, como vida profissional, como profissão, como trabalho, seja lá o nome que você queira dar. A sua intenção para aquilo que você quer fazer, em que você vai gastar a maior parte do tempo e que vai lhe gerar renda financeira. Se nesse momento está repleta de negatividade, de insatisfação, de incômodo, aquilo que você faz, batata. A sua escolha profissional está errada. Talvez não seja só uma questão de escolha errada, mas a percepção sobre o trabalho e sobre você também está equivocada. Então, visto isso, vamos para o próximo ponto desse nosso vídeo, que você vai entender melhor o lado oposto. Qual que é a maneira correta, ou qual que são as lentes do óculos que você precisa ajustar para conseguir ver essa perspectiva, essa visão de uma maneira mais apurada. Então, o que acontece na intenção genuína? Como você sabe que você escolheu, que você está seguindo um caminho que te leva para a direção correta? Não gosto de dizer que não existe caminho correto, não existe estrada perfeita. Isso não existe. Mas existem alguns indícios, algumas pistas que você está na direção correta. Primeira delas, não há sofrimento, ansiedade ou frustração. Não há angústia para terminar o trabalho logo. Não há inveja porque o outro tem o que você quer. Não há medo do fracasso. Não há preocupação com o que as pessoas vão achar. Por que tudo isso? Porque você não está colocando o seu valor no seu trabalho. Você não está colocando a sua noção de eu. Você não está extraindo a tua identidade do teu trabalho. Por isso você consegue se dissociar de tudo isso. Não há ciúme, porque o outro está avançando mais que você. Não vai haver medo de não conseguir, porque você não está preocupado em atingir o resultado na intenção genuína. Você está mais preocupado em fazer do que em atingir. Ou seja, você está livre do resultado. E é isso que vai te permitir ter liberdade, ter criatividade, ter espaço para trabalhar. Ou seja, criar o processo é o sucesso. Vivenciar o trabalho é o sucesso. Perceba, se a maioria das pessoas não trabalha para tirar algo do trabalho, se você disser para elas que elas não vão receber o salário no final do mês, elas não vão mais trabalhar onde elas estão. E é por isso que elas vivem insatisfeitas. E isso vale para qualquer pessoa, em qualquer lugar do mundo. As pessoas só vão para o trabalho porque elas têm uma recompensa ao final dele. E é por isso que é tão difícil e que a grande maioria não consegue crescer profissionalmente. Então, na intenção genuína, você tem todas essas características porque você está dissociado do trabalho. Você não é o seu trabalho quando você escolhe a sua intenção, mas você não se torna ela. E aí, avançando, eu quero voltar nesse ponto e te perguntar, né? E você deve se perguntar isso. Por que eu quero tanto isso que eu quero? Pensa se você, no seu caso, às vezes já está há anos em alguma profissão ou anos tentando seguir algo, anos batendo na trave, naquilo que você suspeita ser a profissão ideal. Por que você quer tanto isso?
É porque você realmente está preocupado em ser um profissional bom, em se dedicar nisso, ou porque você quer os resultados, você quer as recompensas desse trabalho? E aí, o que que determina se a gente está na direção certa? Importantíssimo. Isso aqui, se você entender, meu amigo, porra, vai mudar tudo, tá? Não é o que nós fazemos, mas como nós fazemos aquilo que fazemos. Porque o que, ele sempre muda, ele sempre vai mudar. Você pode estar em diferentes trabalhos, em diferentes locais, mas o como você faz aquilo que faz é determinado pelo teu estado de consciência, pelo teu estado de espírito, teu estado emocional. E é isso que realmente vai determinar se você vai ou não conseguir progredir na tua carreira. Como você faz o que você faz importa mais do que aquilo que você está fazendo. Grava isso e coloca isso em prática. Perceba como você faz aquilo que você faz. E aí você vai entender que existe muito mais poder no como do que naquilo que você necessariamente está fazendo. Porque o que, ele sempre vai variar. Todo mundo faz o que você pode estar fazendo. O que você faz? Ah, eu sou engenheiro. E os engenheiros, vou pegar o exemplo do engenheiro hoje, né? Vai ser igual para a grande maioria das pessoas. O que eles fazem é muito igual. O que diferencia um grande profissional é como ele faz isso. Todo mundo joga futebol, né? Todos os jogadores de futebol fazem o mesmo o quê? O que eles fazem? Jogam futebol. Todos, sem exceção. Desde o que joga futebol amador, na várzea, no campeonato da Série D, a última divisão, até a Copa do Mundo, até a primeira divisão. O que eles fazem é igual. Mas o que diferencia é como eles fazem. E aí, claro, existem outros fatores, mas aqui eu quero que você entenda isso, primeiramente. E até aproveitando aqui, essa imagem do homem carregando a pedra é justamente para que você observe hoje. Se desenvolver a sua carreira é como se você tivesse subindo uma montanha com uma pedra nas costas, ou se é algo que você consegue fazer com naturalidade e fluidez. Isso define, isso já decreta se você está na direção correta ou não. Para crescer, para a gente se desenvolver, eu discordo de quem diz que a gente precisa ser indignado, inconformado, insatisfeito. Porque se isso fosse verdade, a grande maioria das pessoas conseguiria mudar as suas vidas, conseguiria transformar as suas realidades. Porque a grande maioria das pessoas está insatisfeita, está incomodada, está inquieta. E mesmo assim elas não conseguem aquilo, não conseguem criar aquilo que elas tanto desejam. Então é uma falsidade dizer que você precisa sofrer, que você precisa sangrar para conseguir crescer na carreira. Continuando, agora já para a parte final, o como que você faz para vivenciar, para caminhar na direção da intenção genuína. Lembrando o seguinte, galera, eu não estou falando aqui como escolher a profissão certa e te passar uma lista de profissões e te passar um teste vocacional e te falar que você deve olhar para os seus interesses e habilidades. Cara, isso qualquer lugar sabe, até você já sabe disso. O que nós estamos falando aqui é algo muito mais profundo e muito mais concreto. Nós estamos trabalhando, a gente está trabalhando nas causas. Mas em 6 meses, elas já vão cair por terra. Porque você vai escolher algo, vai mudar, daqui 6 meses você vai estar pesquisando de novo como escolher a profissão certa. Então, aquilo que a gente está falando aqui vai agir diretamente na raiz do problema, tá bom? Então, o que é a ação desperta e por que ela é importante? E como que ela vai agir na forma de você caminhar na direção da profissão correta? Primeiro ponto, você cria a sua jornada sem se perder na própria criação. Então, quando eu quero que você olhe para o seu trabalho, para aquilo que você quer fazer da sua vida,
e cria uma certa distância. Você não se envolve completamente nisso. Senão você vai colocar valor, todo o seu valor nisso. E aí quando você fracassar, e você vai fracassar, e quando você errar, porque você vai errar, você não vai largar tudo, você não vai querer chutar o balde. Por quê? Porque você está distante, você não se perde naquilo que você está fazendo. Segundo ponto, justamente existe a separação entre o que você é e o seu trabalho, que é aquilo que você faz. E o terceiro ponto, a realização no trabalho tem que acabar no trabalho em si. Você não vai para. O que eu odeio é ouvir pessoas falando: o trabalho é uma ponte. É a ponte que vai te levar para os teus sonhos, é a ponte que vai te levar para ter dinheiro. Sim, de fato isso é verdade. Quando a gente olha a, que o trabalho vai te proporcionar o dinheiro, por exemplo, para realizar tudo isso. Mas a maioria das pessoas encara o trabalho assim e nunca consegue colher os frutos que gostaria da intenção que definiu lá atrás. Então, você só vai conseguir colher esses frutos quando o trabalho tiver uma finalidade em si. Quando você encontrar um trabalho e você dizer, não, eu quero fazer isso porque eu encontro propósito em fazer isso agora, em realizar isso por si próprio. Aí, meu amigo, aí você vai ter encontrado a pedra filosofal, tá ligado? Então, ação desperta, ela corresponde a esses três pontos, certo? E agora, para a gente fixar muito bem o que a gente falou hoje, e que para você tenha algo ainda mais concreto, pare de querer uma recompensa por tudo. Segundo ponto, não sacrifique toda a sua vida por aquilo que você quer. Porque senão você não vai ter fôlego para continuar a caminhada. Você vai colocar um peso enorme sobre o seu trabalho. E isso vai criar rigidez, vai criar tensão. E vai ser uma porra. Vai ser, cara, um saco se desenvolver profissionalmente. Outro ponto. Repare como você corre atrás de coisas. Por exemplo, o trabalho, dentro do trabalho, para preencher a sensação de vazio. E assim você perde o encantamento pela vida. Observe o que você quer realmente extrair do trabalho, se não são essas coisas que você acredita que vai preencher esse vazio interno. Outro ponto. Assuma o risco de expressar quem você verdadeiramente é. E para isso, a gente tem que fazer uso de um artifício muito especial, chamado coragem. Você precisa ter a coragem de expressar quem você verdadeiramente é. Cedo ou tarde, agora ou mais tarde, essa conta vai chegar para você. E para fechar, não espere pelo futuro para que a vida se torne melhor. No dia que você conseguir viver no futuro, me avise, pode me mandar uma mensagem. Não pensar no futuro e não falar que você, mas ontem e agora eu estou no futuro. Não. Você sabe muito bem, você é a prova viva de que você nunca consegue estar no futuro. Por isso, o nosso trabalho, quando a gente define ele baseado e a gente se alinha com ele no agora, você vai entender que você só pode criar agora com satisfação, com leveza, com naturalidade, o trabalho que, no tempo cronológico, lá na frente vai trazer os resultados. Mas não confunda o tempo psicológico com o cronológico, né? O cronológico é o tempo do calendário. O tempo psicológico é você estar agora estudando, trabalhando, mas a sua cabeça está sempre lá na frente, porque você não quer estar aqui fazendo o seu trabalho. Mas o que vai gerar os seus resultados lá na frente? Aquilo que você fica imaginando, projetando, ou aquilo que você está fazendo agora? Aquilo que você está fazendo agora. Por isso é imensamente mais importante você escolher o seu trabalho baseado em algo que você consegue ver sentido e propósito agora. Claro, ligado a uma intenção futura.
Mas a gente precisa casar muito bem atenção agora e intenção lá na frente. E muito bem, pessoal. Atividade prática, tá? Aqui eu vou deixar algumas perguntas que eu quero que você pense e responda, porque isso vai te dar muita clareza, tá? Relacionado à intenção genuína. Pense o que você não consegue largar, o que você não consegue parar de fazer. Muitas vezes, aquilo que você realmente gosta, aquilo que você tem paixão, você já faz hoje em uma escala menor. Repare o que você não consegue largar. Quando você ficar velhinho, pensa você ali com 80 anos. Se você pudesse olhar para trás, o que você gostaria de lembrar? O que você gostaria de lembrar que você fez? O que você teria orgulho de ter feito? Pense você já lá no fim da sua vida e você olha para trás aqueles 50, 60 anos que você viveu. O que tu, porra, lá no leito de hospital, tu bateria no peito e tu falaria assim, porra, caraca, nisso eu fui foda, cara. Eu ainda bem que eu dediquei meu tempo nisso, porque eu realmente, pô, não me arrependo de ter gastado tempo, dinheiro e ter feito tudo que eu fiz nessa área. O que seria? Pensa nisso. Outra coisa, o que você teria orgulho em dizer para as pessoas que faz? O que você, se pudesse chegar para os seus familiares, para os seus amigos, o que você teria orgulho em dizer? Pô, eu faço isso, cara. Eu ajudo a questão do meio ambiente, eu ajudo idosos, eu ajudo crianças, sabe? O que tu chegaria? Ou eu desenvolvi tal produto, eu desenvolvi tal serviço. O que você teria orgulho em dizer para os outros que você faz? Outra pergunta, o que valeria a pena ter investido meu tempo? Isso é certo. Você vai gastar a maior parte da sua vida, cerca de 90 mil horas, mais de 30 anos no seu trabalho. Isso você vai, normalmente, uma pessoa normal, vai investir isso no seu trabalho. Aí se pergunte, aonde, no que eu gostaria de colocar 90 mil horas da minha vida? No que eu gostaria de passar 30 anos de vida me dedicando? Ao trabalho que eu estou agora ou a um trabalho diferente? Qual seria esse trabalho diferente? Fechado? Então, atividade prática, isso aqui é para tu destroçar, é para tu tirar um mês e ficar pensando nisso aqui. Porque isso vai te resolver os próximos 40, 50 anos. Fechado? E mais uma, qual que é o teu jeitão? Sabe? Às vezes você tá fazendo matemática, mas pô, tu não tem nada a ver com matemática, sabe? Por mais que você talvez até seja bom em cálculo, mas o teu jeitão, sabe? É ser professor então de matemática, é trabalhar com pesquisa. Às vezes você tá na profissão, presta atenção nisso aqui, cara. Talvez você tá na profissão certa. Você só precisa achar o teu jeitão, tá ligado? Como é que você age na tua naturalidade? Pense, você na sua naturalidade com os amigos. Eu quero assim, ó, que você pense você no seu trabalho sendo a mesma pessoa que você é com a sua família, com seus amigos, no lazer. Claro, você não vai ficar contando piada só no seu trabalho, porque quando você está com seus amigos você só conta piada. Mas aquele jeitão que tu tem precisa estar vivo também no seu trabalho. Fechado? E agora, pessoal, finalizando o vídeo de hoje, tá? Vimos sobre o que é errado, por que a maioria das pessoas erram, como elas encaram o trabalho, como observar uma intenção genuína, perguntas, atividades para você estimular, né, para você entender como trazer a ação desperta para a sua vida. E para reforçar, eu quero trazer uma frase aqui muito legal que eu achei, que diz o seguinte: façam algo que antes não existia. Imitem o estilo de Jesus, o estilo da gratuidade, que nos distancia da lógica de fazer para ter ou de trabalhar só para ganhar. Criem uma sinfonia de gratuidade em um mundo que só busca o lucro. Assim vocês serão revolucionários e se dedicarão aos outros sem medo. Meus amigos, pensa comigo.
Se tu conseguir trazer essa verdade pro teu trabalho, cara, ninguém te segura. Essa aqui é a prova real da intenção genuína. E não quer dizer que você vai ter que trabalhar de graça, é óbvio que não. Mas se tu se dedicar aos outros sem medo, qual é a chance de tu ter sucesso nisso? Ninguém te para. E esse trecho, né, que eu retirei é de um texto do nosso querido Pope Francis, cara. Muito bom, tá? Então o vídeo de hoje é sobre isso. Dúvidas, coloque nos comentários. Se fez sentido, compartilhe com alguém. Dê o seu like. Se não gostou, dê o seu dislike. E tamo junto e até o próximo vídeo.